Graça e paz, meus irmãos. Uma boa noite a vocês. Mais uma vez estou aqui para dividir com vocês a palavra do Senhor, para a gente falar das coisas de Deus, glorificar ao Pai. E nessa noite aqui, abençoada, eu quero dividir um texto com vocês. Deus tem falado muito ao meu coração através dessa carta, para que a gente venha verdadeiramente nos libertar, venha verdadeiramente acreditar em Jesus, né? E eu até coloquei aí, né, algumas perguntas no tema aí da live, que é, né, qual é o verdadeiro evangelho? O que é o evangelho, né? O que é viver o evangelho da verdade, né? E será que estamos vivendo esse evangelho? O evangelho, a Bíblia diz que é a base para que a gente continue firme na fé e no amor de Jesus Cristo. Então quero dividir com vocês essa palavra abençoada que se encontra aí na carta que Paulo escreve a Colossenses, no capítulo 1, que diz assim, a partir do verso 22. Mas agora, tá? Colossenses 1. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Está dizendo que Deus nos reconciliou com Deus através da morte de Jesus Cristo, corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los, para nos apresentar, né, diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, Jesus morre e Deus tem esse plano de, através do Filho, né, nos purificar, nos libertar, nos fazer separados, né, inculpável diante dele e livre de qualquer acusação. Mas tem um porém que ele diz aqui: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem, da esperança do evangelho que ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Olha que coisa séria, grave e verdade, e que hoje não é levado em consideração isso. E aí, você, meu irmão cristão, independente da sua denominação, a maneira que você acredita, eu quero dizer para você que nós devemos crer em Jesus Cristo mediante o que está escrito aqui, né? Porque quem está escrevendo aqui é o apóstolo Paulo. Não que os outros discípulos não tenham o mesmo pensamento, e não que Jesus também não ensinou. Ele disse: eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a vida e a verdade, né? Eu sou a videira verdadeira. Ele cansou de dizer que ele era o caminho, ele nunca deixou de falar sobre isso. E como que a gente, né, crendo em Jesus, continua firmado nele, enraizado nele? É através do evangelho. O que é a palavra evangelho? As boas novas. Que boas novas? O reino de Deus está chegando através de Jesus Cristo. Por isso precisamos mudar as nossas vidas, né? A nossa vida no sentido moral, no nosso sentido emocional, no nosso sentido interno. Eu não estou falando de bens materiais, estou falando de transformação de caráter, né? Deus veio nos reconciliar através de Jesus Cristo, nos dando a oportunidade de sermos pessoas melhores. Sem Jesus a gente não consegue fazer isso, né? Acredite em você, que você vai dar certo, tenha fé em você mesmo. Não, a Bíblia não ensina isso. Ela fala: creia em Jesus, que esse poder vai te aperfeiçoar. Na sua fraqueza você é forte, né? Nós vamos até falar um pouco disso também, mas ele deixa bem claro aqui. E ele começa, como eu li para vocês, dizendo que o alicerce e a firmeza na fé, ela continua
nos salvando mediante, né, a nossa vida em Cristo, se nós continuarmos alicerçados e firmes na fé, né, e não se afastando da esperança do Evangelho. Só que ele explica que evangelho que é. O evangelho que eles ouviram lá, né? Qual é o evangelho que eles ouviram, né? O evangelho que Paulo pregava. E qual é o evangelho que Paulo pregava, né? Ou que Jesus pregou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e crer no Filho como enviado de Deus para nos salvar. Ok? Esse é a base do evangelho. E carro, e casa, e promessa, e o guia que fala com não sei quem, e o santo que fala com o outro, e o pastor que diz que só dá para falar com Deus se passar por ele, e qualquer líder ou qualquer loucura que tem que passar por antes, tem que antes acessar, né, alguma entidade, algum pastor, alguma coisa, e eu não posso diretamente falar com Deus através de Jesus. Não é evangelho, ok? Era o que Paulo sempre ensinou. Paulo era um apóstolo, ou seja, um emissário, ao qual ensinava. E Paulo, nós vamos ver milhares de cartas dele sempre afirmando que a nossa salvação é mediante a fé. Creu em Jesus, confessou com a sua boca que ele é o Senhor e Salvador, acabou, você é salvo. Lógico que alguns vão dizer, Jesus nunca disse para confessar com a boca. O que Paulo está tentando explicar quando ele fala esse versículo é que se eu creio numa coisa e sei que ela dá resultado para a minha vida, automaticamente a alegria de crer e de confiar naquilo que eu sei que é verdade e que eu confio, a alegria é tanta que eu vou fazer o quê? Eu vou divulgar isso, eu vou viver nisso, eu vou verdadeiramente, né, aonde eu tiver, não vou me esconder daquilo que eu acho correto. Se eu acho correto para mim, é automático que eu também fale para as outras pessoas, ensine, que eu dê testemunho disso, né? Por exemplo, como eu sempre gosto de enfatizar aqui, a área, por exemplo, que eu mais vivi, a capoeira. Capoeira é bom para a saúde? É ótimo. Então, se eu puder, e eu já experimentei, falar que a capoeira é boa para a saúde, é lógico que eu vou falar. Então, é esse o sentido que Paulo está falando quando ele diz de confessar, né? Por quê? Porque tem gente que vai confessar com a boca, mas no seu coração não é verdadeiro. Então ele está falando de uma alegria de dentro para fora. Quando você vive isso, o que está escrito aqui, né? A gente não se afasta do verdadeiro evangelho. Então, olha que coisa interessante. Se você, no meio da sua caminhada cristã, você se afastar, né, de viver firmemente no evangelho que foi ensinado, você corre um grande risco de não estar seguindo mais a Jesus Cristo. Sério, Estênio? Quem está dizendo isso? Paulo, a Bíblia, né? Então, o evangelho, ele mostra que Jesus vai voltar e a gente tem que crer nisso. Precisa de 15 dias de oração? Precisa de 30 dias? Precisa de ouvir um pregador que vai dar uma palestra, que vai falar do gigante, da queda das muralhas? Precisa do guia que falou com outro guia, que falou com outro espírito, que falou com outro espírito, para falar com outro, que são várias regiões e várias camadas celestiais, de vários entendimentos? Não tem nada a ver, né? O intermediador é Cristo e o alicerce é o evangelho que foi pregado. Jesus irá voltar, Jesus está voltando, ele é o Filho de Deus e nós temos que crer nele, orar para ele, viver nele, olhar para o ensino dele, né? Isso é tão verdade, ok? Que a gente vai olhar aqui, por exemplo, algumas pessoas que diziam estar seguindo a Jesus, e Paulo vai estar ensinando a eles para que eles não venham adorar o místico, ok? O lado espiritual, o místico, né? As coisas de Deus, espiritualizar, não venha espiritualizar ou adorar o místico fora do evangelho, ok? Ele fala isso, tanto que ele vai dizer aqui, ó, no capítulo, deixa eu olhar aqui, quer ver? Deixa eu olhar, cadê?
que ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 2, verso 18. Olha o que ele vai dizer aqui para a galera que estava na região aqui, ó. Olha que coisa interessante. Ó, não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos, que impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal torna orgulhosa. Se trata de alguém que não está unido à cabeça, a partir de todo o corpo sustentado e unido, ligados em juntas, efetua o crescimento dado por Deus. O que ele está dizendo aqui para essa galera? Cuidado com esse negócio de falar, nossa, recebi, um anjo me visitou e o anjo falou que agora o evangelho de Jesus Cristo mudou. Não é mais somente ele. Tem espírito aí que a gente tem um guia que também vai nos orientar. Ele falou que mudou tudo e que não deu tempo quando Jesus estava aqui na terra. Ah, não, veio um anjo aí, ele falou que é o seguinte, que passar óleo nas portas, agora tem que acender vela, tem que construir uma cabana embaixo da casa, porque o negócio vai vir os demônios. Nada disso. Entendeu? Ah, eu tive uma visão de um homem que vinha até mim e Deus falou para mim que vai vir um cara aí que nós tem que seguir ele. Não tem nada a ver com o evangelho. Então Paulo está deixando bem claro aqui, cuidado com essas doideiras aí, cuidado com esses negócios. Tive uma visão, né? A própria Bíblia diz que, Paulo também diz que Satanás, né, pode se transfigurar ou se transformar num anjo de luz. Então o evangelho ele é reto, ele é puro, objetivo, sucinto e não tem mudança, não tem variedade. O intercessor é Jesus Cristo, né? Como ele mesmo diz aqui onde eu estava lendo. Olha o que ele diz aqui, ó. Depois que eu disse que ele fala aqui de estarmos firmados no evangelho. Ele diz assim, ó. Cadê aqui, ó? Olha lá. Esforço-me para que sejam fortalecidos em seu coração. Em amor alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Que todo conhecimento e toda plenitude está em Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então é em Jesus que está escondido todo o tesouro, toda a sabedoria e todo o conhecimento. Não é no Buda, não é no Confúcio, não é no pastor, não é no guia espiritual, não é no sonho. Eu tive uma revelação, um anjo veio e o anjo falou, mudou tudo no evangelho agora, não precisa mais ficar firme, é só passar óleo nas portas, é ungir não sei das quantas, é fazer um buraco na terra, é fazer uma espada e que essa espada vai ter poder, é ficar fazendo 15 dias no monte, não tem nada disso. Né? Você vê Jesus sempre explicando, fiquem firmes, né? Aquele que ficar firme até o final será salvo. O que ele está dizendo? Aquele que continuar na sua vida de integridade, amando ao próximo, ajudando ao próximo, quando erra, ora, se arrepende, busca se converter dos seus pecados, busca a sua mudança de caráter em Cristo Jesus, através da oração, através da confissão, se desviando do mal, né? Então, se eu sei que ali tem pessoas que roubam e eu tenho tendência a roubar, não vou andar por aquele caminho. Se eu sei que tem pessoas que têm tendência a falar mal dos outros e eu tenho essa fraqueza, então eu saio do convívio daquelas pessoas, peço ajuda a Jesus Cristo para que me dê força, porque sozinho não posso e não tenho força, né? Capítulo 1, 29. Olha o que
Paulo diz aqui bem claramente: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Ou seja, que sua força? A força de Deus, a força do Espírito Santo. Quando nós perdoamos, quando a gente muitas vezes estamos fortes resistindo ao pecado, é porque o Espírito Santo está operando em mim. Eu sozinho não sei fazer nada, não consigo fazer nada, sou pecador, assim como você que vai estar me assistindo, ou está me assistindo, ou vai me assistir. Então esse negócio, acredite em você, que você é poderoso, você tem uma força em si que é poderosa. Creia que você vai sentar na mesa, creia, tenha fé em você, porque você é capaz, e blá blá blá. Em Cristo não tem nada disso. O Evangelho ensina claramente que nós somos fortalecidos nele. A capacidade que eu tenho de amar o próximo é Jesus que restaurou em mim. A capacidade que eu tenho de resistir ao pecado é Jesus que fez em mim, né? Lógico, tem a minha colaboração? Tem. Em que sentido, Estênio? De confessar o meu pecado, de quebrar o meu orgulho, a minha vaidade, né? De me aquebrantar diante do Senhor através da oração, através da confissão, de sempre estar buscando a Deus e confessando as minhas fraquezas, as minhas angústias, porque aí eu demonstro que verdadeiramente eu quero ajuda, que verdadeiramente eu quero transformação, que verdadeiramente eu quero a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então a Bíblia, meus amados, ela deixa bem claro, né? Ela deixa bem claro para nós exatamente isso. Então o poder de transformação e de mudança não está em mim, está em Jesus que opera em mim, mediante a minha vontade de mudança, através do confessar os pecados, através da busca, através de desviar do caminho do mal, né? Agora, fora disso, meu irmão, não é evangelho. Então tudo que você ouvir, né, que seja aí, vai vencer, creia em você, que você é capaz, creia em você, que você consegue tudo, creia que você pode, que você tem força, vamos fazer, quero pregar hoje aqui, trazendo aqui que Davi venceu as batalhas, então você pode vencer, e tal, e quando, porque Paulo orou e Silas, as cadeias foram quebradas, não teve nada a ver, né? Não foi porque eles oraram naquele momento, era porque eles tinham uma vida de oração, é totalmente diferente, né? É porque Paulo e Silas adoraram, e aí cadeias quebraram, então eu vou adorar e vou orar que cadeias vão quebrar. Se você não tem vida de oração, comunhão com Deus, não tem vida que quer verdadeiramente ser transformado, se você vai só orar naquele momento lá para a cadeia quebrar, não vai quebrar nada, né? Porque você está buscando a Deus pelo que Ele pode te dar e não pelo aquilo que Ele é, né? Tudo isso, meus irmãos, tem cara de evangelho, mas não é evangelho. Então quando você ouve aí, né, pastor falando, vamos pregar, aí vem com palestra motivacional, você pode, creia que vai dar tudo certo, e fala pro seu irmão do lado aí, que eu vou profetizar, fala pro seu irmão do lado, primeiro, para profetizar você tem que estar em espírito, e Deus que manda a gente profetizar. Não estou falando que os poderes do Senhor não operam nos escolhidos dele, lógico que opera, mas é segundo a vontade dele, eu não mando em nada. Então, esse negócio de vira aí por mão, né? Aquele vira aí, fala que sacode ele, dá um soco na cara dele, fala que ele vai aí, que vai dar certo. Vai dar certo pecando, não estando buscando Jesus, né? Querendo estar só na reunião ali pelo que ele pode dar. Não, meu irmão, isso aí não tem nada a ver. Isso não é evangelho. Então, por isso que aqui em Colossenses, Paulo está dizendo para o povo, olha, lembra o que foi pregado para vocês lá no início, que é pela fé que vocês são salvos? Salvos naquele que na cruz do Calvário verdadeiramente morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E se você crer nele e seguir os princípios dele, que está enraizado no Evangelho, se você continuar crendo, ser firmado nesse Evangelho, né, você vai continuamente garantir a sua vida espiritual e a salvação. Agora, se você sair dessa base desse Evangelho, se você buscar outra coisa, mesmo que chame de Evangelho, mas não for essa base, cuidado, porque seu alicerce
vai cair. E Jesus falou da mesma maneira, né? Só que de palavras diferentes. O que ele disse? Né? O homem é semelhante, né, a uma casa que é construída na areia e outra na rocha. Quem que é o da rocha? É aquele que ouve e pratica. Quem é a areia? É aquele que ouve, mas não pratica, faz do seu jeito. É a mesma coisa com o evangelho hoje. Então, o evangelho que vem para a igreja hoje, que Deus tem algo tremendo para falar para sua vida, né? Deus vai falar algo tremendo aí que vai abalar sua vida terrena. Não, esquece, tem nada a ver com o evangelho, né? Agora, vem que Deus quer transformar a sua vida. Vem que Deus vai falar algo para mudar a sua vida, o seu caráter, vai renovar sua mente, transformar a sua vida, lapidar, né, a sua vida moral, lapidar a sua conduta como ser humano, vai transformar você de dentro para fora, né, no sentido realmente moral, a imagem e semelhança de Deus. Esse é o evangelho. Agora vem que Deus tem uma palavra para o seu casamento. Vem que Deus vai fazer e acontecer. Ele tem renovo para a sua vida. Renovo que você vai ficar pulando e gritando. Não tem nada a ver com o evangelho isso daí. Saia deste lugar. Se você estiver num lugar desse, que fica te enganando, a não ser que você queira ficar enganado. Agora, o que é evangelho? É confronto. O que é? É arrepender, é converter, é mudança de vida, mudança de caráter, meu irmão. É coisas que estão aqui dentro. Eu roubava, não roubo mais. Eu falava mal, não falo mais. Quando eu penso em falar, o Espírito Santo me constrange. E aí ele me constrange, eu falo, meu Deus, me perdoa, tenha misericórdia de mim, né? Eu me ponho no lugar do outro, ajudo ao próximo, não somente com a minha boca, mas com a ação, né? Dando comida, dando alimento, agasalhando, abraçando, olho no olho, ok? É isso que é evangelho. Fora disso, você vai sentar na mesa, Deus está me mostrando que todos os seus inimigos vão sentar, e você vai estar lá na ponta, e todo mundo vai te ver, e você vai falar, nossa, eu sou o cara. Esquece, não tem nada a ver com o evangelho isso aí. Jesus não ensinou isso, Jesus falou pelo contrário. Você quer ser o primeiro? Seja o último, né? Você quer ser o bambambam? Vai servir, como eu servi. Então, olha como que as coisas estão mudando. Então, você que está me ouvindo, ou vai me ouvir, pense verdadeiramente você que está dizendo que segue a Jesus. Porque se você está seguindo outro evangelho que não seja esse que Paulo está dizendo em Colossenses aqui, filho, não é evangelho. É palestra motivacional, é coaching, é qualquer coisa, né? É uma mensagem para elevar o seu ego, né? Como eu disse aí, vai sentar na mesa, porque você é campeão, né? Se porta aí já como rei, porque Jesus era rei também, né? Jesus, né? Jesus, você, Jesus, chamam ele de qualquer coisa, né? Não, é reverência, né? Ele é o rei todo-poderoso, não é isso? Ele é majestade, não é isso? Né? Quando diz ele de que nós não somos mais servos, mas somos amigos dele, está dizendo amigo no sentido de um grau de amizade, de um grau de intimidade, não de um grau de chamar Jesus de qualquer jeito. E aí, cara, Jesus, e aí, Jesus, mano. Não tem nada a ver com o evangelho isso. Jesus é soberano, filho. Jesus, ele é todo poderoso, né? Os atributos de Deus são muito sérios, não é bagunçado da maneira que estão se colocando hoje. Então tome cuidado, porque a Bíblia diz isso aqui. E eu posso tudo? Não pode, como eu disse aqui. Paulo diz claramente no finalzinho do capítulo 1 de Colossenses: para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim, né? Se eu faço algo, é o Espírito que atua em mim. João 15 deixa bem claro que ele é a videira, e se nós estamos firmes como varas, né? Firmes na videira, aí a gente pode dar fruto. Fora disso, não adianta. Você consegue vencer sem Jesus? Não consegue vencer sem Jesus. E outra coisa interessante aqui, para finalizar. Aí ele vai dizer, como eu já disse aqui, cuidado com a adoração do místico, fora da palavra de Deus. Um anjo me falou, tive um sonho, me disse que é para passar óleo nos batentes da porta, que o corona não vai entrar, que vai ficar 3 dias de escuro,
e tem que ter vela em casa, e tem que ter a vela branca, que não pode ser preta. Isso é tudo invenção do homem, tudo tradição, não tem nada a ver com Jesus. Jesus deixou bem claro como que seria a vida dele. Leia a Bíblia, Mateus 24 explica, uma série de textos explica. Então, viu um anjo, ele falou, se ele falou e não está escrito aqui, corre que esse anjo aí não tem nada a ver com o anjo da comitiva de Jesus. Provavelmente é o anjo, é o capeta, né? É Satanás, é anjo caído, é Satanás, ok? Fora disso, então cuidado com esse negócio do místico, né? Deus disse para mim que é para mim ficar fazendo 7 dias sei lá, de oração no monte, bebendo água e tal. Beleza, Deus falou, amém, faça. Mas depois dos 7 dias, vamos ver o que vai mudar na sua vida. A mudança é que você queria um carro e Deus deu o carro por causa de 7 dias, não tem nada a ver com Jesus. Você pode ter certeza que eu estou te falando isso. Porque Jesus, ele não precisa que você fique lá 7 dias orando para ele te dar um carro. Ok? Porque não é troca, é graça, né? Agora, 7 dias firme mesmo para mudar a sua vida, seu caráter, né? Você roubava e foi liberto, aí eu creio. 7 dias, aí eu creio. Que Deus falou, e não falou com todo mundo, falou com essa pessoa. Ela roubava, abandonou. Ela fumava, 7 dias que ela ficou ali no monte, ou sei lá, na casa dela orando em jejum, ela agora parou de fumar cigarro. Oh, glória a Deus, é verdade, isso aí Deus faz mesmo. Agora, eu fiquei 7 dias no monte para Deus me dar algo material, né? E esquece. Tem nada a ver, não é evangelho, ok? Então cuidado com esse negócio, porque o próprio Paulo diz aqui, cuidado com esse negócio de culto a anjo. Hoje não tem muito culto a anjo, ainda tem, né, alguns aí, mas tem os cultos, a gente que só quer profecia, né, tudo que as pessoas falam, né, e o pior da profecia, que é o mais louco, a paz meu irmão Gilberto, pastor Milton também tá aí, o problema muitas vezes da profecia é o seguinte, Deus não erra, mas às vezes o cara profetiza lá um negócio que não tem nada a ver, a pessoa ela fica tentando pegar o que é mais ou menos certo, né? E diz, não, mas peraí, não, isso aqui que ele falou é verdade, mas isso aqui não, mas isso aqui ele falou, então deve ser verdade. Ou eu vou pegar essa meia verdade aqui, meia verdade é de Satanás. Filho. Quando Deus envia uma pessoa para profetizar algo, né? Ou para trazer algo da parte de Deus, é sim, sim, não, não, ok? Então, as pessoas hoje elas fazem o culto do místico, e sempre o místico, tudo bagunçado, não tem nada a ver com a palavra. Então, o cara profetiza, sei lá, a mulher casada, ou o cara tá do lado da irmã, fala, ó, essa mulher aí vai casar com você. Cansei de ver isso, e os dois são irmãos, né? Eu tô falando de algo, besteirinha, bobeirinha, simples, né? Mas a gente sabe que tem várias coisas aí que já aconteceu, já dei até aqui exemplo de uma irmã mesmo que, né, o cara era casado, ele saiu adivinhando o culto inteiro e no final falou para ela um monte de coisa que ela queria ouvir, que provavelmente foi Satanás que soprou no ouvido dele, né? E aí no final ela falou, ó, e ele falou, olha, Deus está me mostrando que é para me separar da minha mulher para casar com você. E ela foi e casou lá com o cara. Depois ela quase morreu, né? Porque ela falava assim, como que pode um cara desse revelar tudo e fazer as pilantragens comigo? Eu falei, então, porque não é revelação, é adivinhação, ok? Então, o que eu estou falando aqui, Satanás, ele ouve, né? Então, ele pode usar isso, então a gente precisa ter discernimento. Então, tudo que tem a ver com palavra, ok, você pode olhar para o místico, Deus opera mesmo, mas nem tudo que é místico ou que aparece tem a ver com Deus. Se for fora disso aqui, como eu falei dessa mulher abençoada aí que falou que a terra ia escurecer 3 dias e que tinha que passar óleo, e nego comprando óleo, passando no batente. Gente, vamos estudar a Bíblia. O que aconteceu no deserto, ok? Do sangue passado nos batentes, o cordeiro, o que a Bíblia ensina? Aquilo era uma sombra do que estava por vir. Quem? Jesus, meus amados. O sangue do cordeiro agora, que é passado nas portas dos umbrais, é dos umbrais do nosso coração. O sangue agora que nos protege e nos remide do nosso pecado, é o sangue que foi colocado lá na cruz. Tanto que não tem nada a ver que se a gente vai, já que você quer passar no batente alguma coisa, então passa sangue, não passa óleo, né?
Porque quem representa o óleo na Bíblia é o Espírito Santo, ou o próprio Jesus, que é o ungido. Então não precisa passar o óleo, né, no batente da porta, né? Então cuidado com essas tradições que têm invadido a igreja. E é isso que eu quero falar aqui também agora. Olha o que ele vai dizer no capítulo 2 de Colossenses, a partir do capítulo do versículo 20, 2:20. Olha aqui, ó, vê se não é o que a gente está vivendo hoje. A gente precisa tomar cuidado. Já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares do mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos humanos. Essas regras têm como forma, né, de aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor para refrear os impulsos da carne. Será que você entendeu isso aqui? O que ele está dizendo? Lógico que o contexto aqui que Paulo está falando é sobre as tradições que tinham lá na época. E as tradições mudam. Então a gente tem que aplicar esse texto para os dias de hoje. Qual era a tradição lá? Você aceitou Jesus? Aceitei. Então você precisa ser circuncidado. Aí Paulo falou, não tem nada de circuncidado. Circuncisão era algo da lei. Todo homem, ok? Primogênito e homem, sendo primogênito ou não, ele tinha lá que cortar o prepúcio da parte genital dele para mostrar que ele fez uma aliança com Deus. Isso era um símbolo, que esse símbolo apontava para o Messias. Qual é a circuncisão verdadeira que um cristão tem hoje? É a sua aliança mediante a fé. Então não preciso cortar nada, ok? Aí, aqueles que eram gentil, que verdadeiramente se transformava no seu caráter, não pecava mais, o que era judeu queria que ele se fosse circuncidado. E aí Paulo disse, não, filho, eles têm o Espírito Santo de Deus, então deixa eles viver a vidinha deles lá. Outras coisas, não toquem na carne de porco, ou na carne tal que era impura, não toque, né? E a gente cansou de ver, Jesus tocava em leproso, tocava no defunto, no caixão que não era para tocar, que não podia, que era impuro, Jesus tocava. E depois de Jesus, o que Jesus ensina? Vocês tocam onde vocês quiserem. Vocês têm poder e autoridade para tocar onde vocês quiserem, desde que vocês me sirvam e entendam que é pela fé. Ok? Então, não tem essa. Então, esse negócio de 7 dias, de 15 dias, né, como eu disse no vídeo anterior, as pessoas vivem criticando o católico por causa de novena, mas vivem fazendo campanha nas igrejas de 15, de 14. Qual é a diferença, filho, do católico para essa pessoa? Né? Que só vive de propósito, não quer mais viver uma vida eternamente com Cristo. Qual é a diferença de você que pega a Arca da Aliança, põe um monte de carta lá e sai a pé, não sei da onde, até lá no monte para coisar, do que aquele que pega lá a procissão e sai andando? Jesus ensinou isso? Me mostra onde Jesus falou, pega a carta, escreve, Arca da Aliança. Tem um versículo bíblico que diz que até é proibido. Depois que a Arca da Aliança, né, sumiu e tal, é proibido, porque aquilo era um arquetipo. Aquilo apontava para Cristo. Se nós temos Cristo como intermediador, para que eu quero uma Arca da Aliança? Entende? Então a gente precisa viver um evangelho mais verdadeiro, gente. Um evangelho que trabalha a nossa mente. Ok? Você está passando por dificuldade? Ore e tenha fé que Jesus vai fazer. Eu preciso do crucifixo? Não. Eu preciso abrir a Bíblia, pôr a mão, eu preciso... não, é pela fé. O que Paulo fala? Que nós estamos sendo transformados pela renovação da vossa mente. Será que você entende isso? Mente. A mudança está na mente. Eu pecava, não peco mais. Não é? Eu tinha palavras impuras no meu coração, agora não tem mais. Sou limpo. E o que está sujo eu vou confessando para Jesus quebrar. É na oração.
Não precisa ter o galho, a arruda, o sal, sei lá, os elementos que todo mundo vive usando agora, né? A igreja toda judaizada, é kippah, é talit, sabe? Uma verdadeira papagaiada, meus amigos, com todo respeito. Olha o que Paulo está dizendo. Toma cuidado com o que você diz que é evangelho e não é. Se mantenha firme no evangelho. Por que as pessoas estão saindo das igrejas? Já parou para pensar? Porque estão firmadas não no evangelho. O que o evangelho de hoje promete? Vem para cá, te dou um casamento. Vem para cá, te dou um carro. Vem para cá, te dou uma casa. Vem para cá, em troca te dou o que você quer. O que você quer eu vou te dar. Aí quando Jesus não dá, né? Porque não foi ele que prometeu, foi o homem, né? E aí você faz milhares de coisas que manda, não, ó, faz isso, faz aquilo. Você quer um casamento? Não, Deus falou que vai casar com aquela pessoa. Deus não falou nada. Vai casar, não vai casar, mas não vai, não, vamos orar, vamos campanha. Deus não dá nada, porque não foi Deus que falou, né? Aí Deus não dá nada. Porque a pessoa fala, eu vou sair desse negócio aí de crente aí, que negócio de crente não tá com nada. Tá com nada? Você que não leu a Bíblia, você que não buscou conhecer verdadeiramente ao Senhor, né? E agora, o que acontece? Se decepciona com o homem. E a culpa cai em Deus, cai em Jesus Cristo. Não é verdade, meu irmão Gilberto? Então, vamos crescer, gente. A Bíblia diz pra gente crescer na graça e no conhecimento. E eu vou dizer de novo, eu não estou falando aqui, meus queridos, de ler no grego, de ler no aramaico, na exegese das hermenêuticas de blá blá blá, sabe? Não tô aqui contra quem faz teologia, mas do jeito que está escrito aqui no português é suficiente para que a gente possa entender. É pela fé. Cuidado com o evangelho que você está vivendo. Observe a igreja que você está congregando. Ah, se não fizer tal coisa, vai para o inferno. Que coisa? Ah, não deu dízimo. Não deu dízimo, vai para o inferno. Quem falou? Mas se é pela fé em Jesus Cristo. Não estou falando que você não deve colaborar. Mas ninguém pode falar que vai para o inferno. Ah, mas sabe por que você está com essa vida aí? Porque você não está vindo na campanha de 15 dias. Não, você está com essa vida aí porque você não verdadeiramente se entregou a Cristo 100%. Cuidado com o evangelho que estão te falando. Todo evangelho que ensina que Cristo não é suficiente e a cruz não é suficiente, não é evangelho de Jesus. É legalismo do homem. É invenção humana. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu vou fazer a campanha aqui, Deus vai fazer? Filho. Se não for entrega de querer viver em Cristo até que ele volte, Deus não vai fazer nada. A não ser como eu expliquei no outro vídeo. Ele pode até fazer, com a intenção de que você veja ele fazendo, você busque mais a conhecê-lo. Porque se no meio do caminho você parar, você pode ter certeza que a sua vida vai piorar de novo, não porque Deus vai te castigar, é a consequência mesmo, porque você vai se afastar do evangelho. E aí, o que vai acontecer? Se Jesus não vir, ele vai te dar uma chance novamente. Mas se ele vir, você vai subir lá no dia do juízo. E aí você vai dizer, poxa, mas lembra, Deus, que eu orei, pedi para o Senhor fazer tal coisa lá, o Senhor fez? Ele fala, então, eu fiz. Eu fiz porque eu queria que você, ao ponto que eu fiz para a sua vida, eu fiz para que você visse que eu estava operando um milagre e queria ver a sua atitude. Se a partir do momento que eu fiz o milagre, você queria ter relacionamento comigo. E você só mostrou para mim, fulano, que você me buscou, eu dei o que você queria, você saiu fora. Então você não queria me conhecer, você queria aquilo que eu podia te dar. Muitos vão passar por isso no dia do juízo final. E não é os muitos que estão lá fora, não. É os que estão dizendo aí, eu vivo o evangelho. Que evangelho você está vivendo? Tome cuidado quando você diz de viver o evangelho. Porque eu vou ler de novo como Paulo escreveu aqui. Ok? Olha lá. Mas agora ele os reconciliou pelo poder físico, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte dele, para apresentá-los diante dele, de Deus,
como santos inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido sido proclamado a todos que estão debaixo do céu e da terra. Esse evangelho a qual eu, Paulo, me tornei ministro. Qual que é o evangelho que Paulo sempre pregou? Pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isso não é dom de vocês, é dom de Deus, mas é mediante a fé. Não tem sal, não tem arruda, não tem 15 dias, não tem novena, não tem Padre Cícero, não tem Aparecida, não tem Xavier, não tem Emanuel, que é Espírito que fala, não tem nada, querido. Não tem pastor, se não for Valdemiro, se não for Assembleia. E eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando a verdade, é Cristo. Então você tem que tomar cuidado onde você está indo. E quando eu estou dizendo dos nomes aqui, não estou falando mal de nenhuma dessas coisas, gente. Nenhuma dessas igrejas. Porque tem lugares que eu creio sim que tem pessoas que estão seguindo o evangelho. Ok? Agora eu estou dizendo que fora disso do evangelho, tome cuidado. Mesmo você que diz que eu estou na igreja. Você está na igreja? Tá. Qual o seu objetivo dentro da igreja? E essa igreja aí, qual é o objetivo dela? O objetivo dela é o quê? Ela está fazendo a obra corretamente? Os pastores estão andando com um carro de 120 mil e a galera dos pobrezinhos tudo indo embora a pé, não tem cesta básica, não tem visita, não tem amor ao próximo. Ok? Então não tem outro caminho. Se falar o evangelho segundo Allan Kardec, que fala com um, que fala com o outro, que fala com o Espírito, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Estênio, mas é o que eu acredito, eu quero seguir. Faça do que você quiser, a vontade é sua. Para mim não tem problema nenhum. Agora, a minha função é pregar o que está escrito aqui. É porque eu, quando crio em Jesus, eu crio em Jesus e o pacote de Jesus que ele ensinou na palavra. Porque não dá para crer em Jesus e o pacote que vem eu não crer. Porque aí eu estou sendo hipócrita. Então, quando eu, por exemplo, eu falo de Jesus, é casamento, é homem com mulher. Ok? E homem com homem? Não tem. Ah, mas eu quero fazer. Faça. Para mim não tem nenhum problema. É a opção sua. Por mim será respeitado. Agora, dizer que tem a ver com Jesus, não tem. Dizer que você vai orar para Jesus, né? E ele vai fazer algo lá em favor a você. E que fazendo você está garantido a sua salvação? Não está. Ele pode fazer por quê? Porque, Jesus, ele sempre vai atuar em nosso favor com a intenção final de que a gente se converta, né? Por que Jesus fazia milagre na vida de pessoas? Para que as pessoas vissem o poder de Deus e entendessem que ele era o Filho de Deus. Vendo que ele é o Filho de Deus e confiando nele, eu sigo os seus ensinos. Se eu não sigo os ensinos dele, tem nada a ver com o evangelho. Simples assim. Então, era essa a palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Cuidado com esses evangelhos que parenta sabedoria, ok? Mas não tem poder nenhum para converter você no sentido de mudar a sua vida. Leia aqui o que eu estou dizendo, Colossenses 1 e capítulo 2. Você vai ver que Paulo sempre está falando de mudança interna, de mudança de caráter, de renovação e transformação da mente. Ele não está falando de mudança de carro, mudança de apartamento, mudança de como é que fala? De patamar dentro da igreja, mudança de cargo. Ele não está falando de terreno, ele está falando de mudanças íntimas. Ele está falando de mudança interior. Entende? Evangelho veio para nos confrontar, para mudar o nosso caráter, para verdadeiramente nos aproximar de Deus em imagem e semelhança a Ele. Não é carro, não é chave, não é casamento, né? Quando se fala de restauração, Ele vai restaurar e vai restituir tudo que você perdeu. Sabe aquele apartamento? Ele vai devolver. Não tem nada a ver. Mas ele pode fazer isso. Lógico que ele pode, ele é Deus. Se você buscar o reino do céu e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, filho. Agora, isso não é o principal do evangelho. E não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é para restaurar a sua vida, seu caráter, o seu emocional, transformar a nossa vida.
né? É para tirar da nossa mente as impurezas, a falsidade. Sabe aquele pensamento que você não divide com ninguém, aquele pensamento impuro, aquele pensamento, sabe, horrível, de matar alguém, de inveja, sabe, aquele pensamento carnal que você não consegue se livrar. É para isso que Jesus veio. Não é para carro, não é para dinheiro, né? Não é. Tanto que as pessoas chamam isso de bênção. Jesus chama de coisas. Ele fala, as demais coisas serão acrescentadas. O que é bênção? É restituição da minha alma. O que é bênção? É aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e lá no céu dá testemunho de mim. Porque lá no céu, como eu disse aqui, ó, eu estou lá sem nenhuma culpa. A dívida que tinha lá de pecado, essa dívida, Jesus rasgou por mim e eu não merecia. Rasgou por você e a gente não merecia. Isso é bênção celestial. Porque a gente não tinha acesso aos céus. E agora, mediante a nossa fé, já estamos sentados lá junto com Jesus Cristo, salvos. Né? É um plano tão perfeito e tão maravilhoso de vida eterna. Eu sempre digo isso, e dizia isso antes do meu filho nascer, que antes do meu filho nascer, Jesus já morreu por ele. Agora é lógico que ele tem que crer e continuar firme no evangelho simples. Não é evangelho de propaganda, não é evangelho de campanha, não é evangelho de 7 dias, de 15 dias, não é evangelho da toalha, é o evangelho do sal, não é o evangelho que segue a Jesus mais Maria, Jesus mais o Xavier, Jesus mais o não sei quem, que não é isso não. É o evangelho que segue Jesus como intermediador. Nele habita toda a plenitude do conhecimento. Eu li para vocês aqui, leio de novo, né? Leio de novo. Olha aqui, nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Não é no pai não sei da onde, no fulano não sei da onde, é nele. E esse conhecimento, ele quer se revelar a você, através da sua palavra e do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, cuidado com o evangelho que dizem que estão passando para você e como você está vivendo esse evangelho. Porque se não continuar alicerçado no verdadeiro evangelho, a sua caminhada ela pode estar correndo um grande perigo. Você abandonar a Jesus por causa do homem que fica te prometendo um monte de coisa e fica pregando uma série de coisas que não tem nada a ver com Jesus. É vida, gigante, queda da muralha, vai ser um grande empresário, vai ser isso, vai ser aquilo. Deus tem promessas, e as promessas sempre, nunca a promessa que Jesus faz hoje em dia mais é a promessa de transformação do meu caráter. É sempre promessa de carro, de bens, de você vai ser melhor do que o outro, você vai ter dinheiro, o outro não, você vai sentar na mesa, aquele que falou vai ter que ver, vai ter que contemplar, né? Nunca é, Deus tem uma promessa, ele vai te tirar das drogas. Deus tem uma promessa, você vai parar de mentir. Você já viu promessa assim? Nunca viu, né? É igual campanha, né? Campanha de portas abertas. Você já viu assim, campanha de purificação dos meus pecados. Campanha para a gente parar de ser mentiroso. Campanha de 15 dias sem falar mal do irmão. Campanha de 12 dias da gente só indo nos mendigos e braçando e jejum. Vamos fazer um jejum. É uma semana, só come à noite. De dia até às 6 horas a gente vai pegar a nossa comida e dar ao necessitado. Você vai fazer um rango para o morador de rua e vai sair lá e vai dar um rango para ele, abraçar, ler a Bíblia, orar com ele, né? A campanha dos guarda-roupa vazios. Você vai pegar as roupas que você quase não usa, que está lá tudo dentro do guarda-roupa e vai dar para o mais necessitado. E as melhores, não estou falando dos trapos velhos não, as melhores que você não usa. Né? Campanha de dar, você tem 4 relógios, você dá um para quem precisa. Não tem essas campanhas. É incrível que não tem. Só tem campanha de me dá. De me dá, eu quero, estou na mesa, eu sou o cara, eu tenho que ser melhor, eu tenho que vencer, eu. Isso não é evangelho. Eu espero que você receba essa palavra, compartilhe, né? Como sempre, não estou ligando para isso, mas eu sempre vejo. Quando a palavra é pregada, é lógico, pouca gente vai estar aí. Mas eu sei que os que estão ao vivo aí receberam e que Deus abençoe a vida de vocês, né? Por quê? Porque é assim mesmo, a porta é estreita e não são todos que querem ouvir a verdade. Mas eu vou continuar pregando, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima.